queria te ouvir sobre uma apuração que eu fiz aqui também. Você deve ter acompanhado esse assunto na COP29. Aqui há a intenção da criação do mapa do caminho para o fim do uso dos combustíveis fósseis. A Marina Silva está encampando essa ideia, mas esses mesmos emissários, os observadores que a gente tem acesso por aqui, dizem que não há muito entusiasmo em torno do assunto, porque os países produtores estão muito resistentes. Aconteceu isso também na COP29, né? Essa foi uma ideia que surgiu lá na COP28. Os países produtores abraçaram com o endosso dos Estados Unidos sob a liderança de Joe Biden, mas ficou de fora do acordo de Baku com a resistência da Arábia Saudita. Américo, você tem essa mesma visão de que apresentar um documento, um tratado com as diretrizes para o fim do petróleo não vai evoluir agora? Muito provavelmente não vai evoluir, Tainá. Essa sua apuração, essas informações que você está trazendo estão corretas. Esse é o segundo tema muito espinhoso em todas as COPs. O primeiro é sempre dinheiro. Como o norte global, os países envolvidos, vão ajudar os países em desenvolvimento. Acabamos de conversar sobre isso. O segundo tema é justamente sobre o petróleo. Em que momento, afinal, o mundo vai decidir coletivamente que vai parar de utilizar os combustíveis fósseis, que vai diminuir, pelo menos, os combustíveis fósseis? Em que momento, qual é o prazo que as COPs vão dar para o mundo parar de usar petróleo, parar de usar gás, parar de usar especialmente o carvão? Isso não está claro. Como você corretamente colocou, na COP28 lá em Dubai, que é um país muito grande na produção de petróleo, eles conseguiram fazer um aceno dizendo: nós nos comprometemos a começar a desviar, parar de usar os combustíveis fósseis. Foi a primeira vez, em 28 COPs, foi a primeira vez que houve esse compromisso, mas não tinha uma data. Quando é que isso vai acontecer afinal? Tinha uma promessa: vamos começar a parar de usar os combustíveis fósseis, mas não tinha um prazo. Em Baku não houve sequer essa discussão. Pelo contrário, o presidente Aliyev, que é o ditador de plantão do Azerbaijão, no seu discurso inicial, equivalente ao que o presidente Lula fez no início da COP, ele disse o seguinte: nós precisamos abraçar esse presente de Deus, que é o petróleo, completamente na contramão do que os delegados da COP esperavam. Então, em Baku não aconteceu nada. E agora, infelizmente, em Belém também não devemos ter progressos, pelas razões que você colocou muito bem, Tainá. Os países produtores não querem fazer essa discussão neste momento. Os Estados Unidos também não estão presentes, Estados Unidos que são grandes produtores de petróleo também, porque o presidente Donald Trump resolveu boicotar a COP, e isso estimula, inclusive, esses países a não se comprometerem mais, a não fazerem mais gestos. Então, é muito possível, infelizmente, que a gente também não tenha nenhum progresso com relação ao petróleo. E lembrando mais uma vez, esses são os dois assuntos que no frigir dos ovos mais interessam. A questão do fundo para as florestas é muito importante, é uma vitória do Brasil, é uma vitória das florestas, é um grande passo, mas precisa ser seguido desses outros passos que são fundamentais. E a gente corre o risco de ter um progresso bem razoável nesse tipo de iniciativa, eventualmente em adaptação também, mais verbas para mitigação, mas muito provavelmente não vamos ter avanços mais uma vez nos dois principais pontos, aqueles que são os mais cruciais: dinheiro dos países ricos para os países em desenvolvimento e uma data para quando o mundo pretende parar de explorar petróleo. Isso vai demorar muito ainda, infelizmente, Tainá. Américo, tivemos uma atualização da ministra do Meio Ambiente, saiu agora, conversou com o Renan Fiuza, nosso repórter, e disse: olha, não cravou não, tá? Que esse mapa, então nossa apuração tá também no caminho certo. Não cravou que o mapa vai sair, não falou com muito entusiasmo sobre a proposta, disse que é um desejo do presidente Lula, mas o documento ainda é incerto. Daqui a pouquinho o Renan Fiuza vai trazer mais detalhes dessa conversa com a ministra do Meio Ambiente. Uribe.